Olá, gente querida, graça e paz. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos lá para mais um vídeo trazendo aqui para vocês conhecimento sobre a palavra de Deus. Peço que você curta este vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo os nossos vídeos aqui diariamente, tá certo? Queridos, no livro de Apocalipse, após a introdução e descrição da visão de Jesus, inicia-se uma série de recomendações e exortações às 7 igrejas da Ásia. Os capítulos 3 e 4 são dedicados a encorajar e corrigir conduta do povo de Deus nessas localidades. É sobre isto que eu quero falar aqui com vocês, o alerta de Deus às 7 igrejas do Apocalipse. A primeira delas é a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da região que recebeu Paulo, Timóteo, João e outros cristãos influentes. Esta igreja rejeitava falsas doutrinas e não desanimava na perseguição. O seu maior problema era o amor que estava esfriando. Inclusive, uma frase que muito é enfatizada a essa igreja é: volta ao primeiro amor. Isto significa que a igreja precisava cada vez mais buscar sempre mais do amor de Deus para não entrar em decadência. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, e uma das frases que mais se repete para esta igreja é: não temas, e ser fiel até a morte, pois eu te darei a coroa da vida. Esmirna era uma importante cidade portuária. Os membros da igreja de Esmirna eram pobres, excluídos e perseguidos. Alguns até foram lançados na prisão por causa de sua fé. Mas Deus estava sempre com eles, motivando e encorajando aqueles cristãos. E da mesma maneira que a igreja de Esmirna, hoje muitas igrejas pelo mundo sofrem perseguição e são excluídas da sociedade por sua fé. Mas o bom disso é saber que Deus está do nosso lado para nos dar força e mesmo se perdermos a vida, Ele vai nos recompensar com a vida eterna. A terceira igreja do Apocalipse é a de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade com cultura, mas também com muita idolatria. Satanás era a força motora daquela igreja que estava por trás de toda a idolatria cometida por aquele povo. Algumas pessoas na igreja seguiam a seita dos nicolaítas, participando de rituais idólatras e até imoralidade sexual. Uma das coisas que o anjo da igreja disse para ela foi que ela seria reprovada divinamente, porque eles estavam comendo coisas sacrificadas a ídolos e estavam se prostituindo. E um dos convites para aquela igreja foi para o arrependimento. Aprendemos, queridos irmãos, com esta igreja que os ataques de Satanás podem vir de fora e de dentro da igreja. Inclusive, uma das coisas que mais Pedro combateu e também o apóstolo Paulo foram os falsos mestres, que surgiram de dentro da própria igreja. E acredite, há um perigo maior do que a perseguição que vem de fora. É a perseguição que vem de dentro. São os próprios mestres da igreja. E precisamos ter cuidado com os surgimentos dos falsos mestres nos nossos dias atuais, pois a difusão de doutrinas erradas também ameaça a igreja de hoje. Para combater este problema, a igreja precisa conhecer a verdade que está na Bíblia. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Portanto, para combater as heresias é preciso que o povo de Deus conheça a Bíblia, estude-a e seja como os crentes de Bereia, que quando Paulo falava, eles consultavam para ver se o que o apóstolo estava falando era de fato verdade. A quarta igreja mencionada no livro de Apocalipse é a de Tiatira. E a frase enfatizada aqui é: conheço as tuas obras, o teu amor, porém tenho contra ti o tolerares Jezabel. O contexto daquela igreja era o comércio, que era uma atividade principal de Tiatira. A igreja estava crescendo em fé e obras, mas enfrentava um grande problema: os ensinamentos de Jezabel. Essa falsa profetisa estava levando crentes a cometer imoralidade sexual e a participar de idolatria. Mas Deus avisou que iria trazer castigo para aquele povo. Interessante que, novamente, meus irmãos, temos aqui um aviso contra falsos ensinamentos dentro da igreja. É muito importante analisar tudo à luz das Escrituras Sagradas, para identificar mentiras e rejeitá-las, pois Deus pune quem desvia o seu povo. A quinta igreja é a de Sardes. Sardes era uma cidade rica e próspera. A igreja de Sardes parecia estar bem, mas na verdade não estava agradando a Deus. Ela precisava urgentemente
de salvar o pouco que restava de seu ministério, antes que tudo viesse a se perder. A frase que mais é enfatizada para esta igreja é: a aparência de que está vivo, mas está morto. Esta mensagem da igreja de Sardes nos fala muito nos dias atuais, pois algumas igrejas têm aparentado estar bem, mas por dentro estão mortas. Toda igreja precisa tomar cuidado com as suas motivações. A sexta igreja é a de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade rica e próspera, mas estava localizada em uma zona de muitos terremotos. A igreja era perseguida, mas não desistia. Continuou firme em propagar o evangelho. Embora tivesse pouca força, Deus tinha aberto a porta para a igreja agir contra todas as expectativas. No capítulo 7, versículo 11 do livro de Apocalipse diz: "Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Aqui há uma mensagem muito importante para esta igreja, em conservarmos o que temos, pois os últimos dias serão cada vez mais turbulentos. Esta igreja nos traz uma mensagem para os nossos dias atuais. O que aprendemos aqui é que uma igreja não precisa ser grande, influente, nem cheia de talentos para fazer a diferença. Apenas precisa estar firme em Jesus. Podemos até ser fracos, mas Deus é nossa força. Em sétimo e último lugar, é a igreja de Laodiceia. A frase mais enfatizada aqui é: ser morno não agrada a Deus. Laodiceia era uma cidade muito rica, conhecida por seus produtos textis e colírio para os olhos, mas sua água era suja e morna. A igreja tinha se tornado materialista e se esquecido de Deus. Ela tinha se tornado como a água da cidade, suja e ruim. Podemos aprender aqui, meus irmãos, que ser morno não agrada a Deus. Vimos que todas essas mensagens foram encaminhadas através das cartas que foram levadas para as igrejas do século I. Elas servem também para nós hoje, para todos aqueles que pertencem à Igreja de Cristo. O que você achou deste vídeo, dessas mensagens? Coloque aqui nos comentários qual a sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.